Olá, meu povo, tudo bem? Hoje vamos conversar com uma amiga minha, assim, ó, de anos, 10 anos mais ou menos de amizade. É isso. A Ju Trevelin de Souza, Juliana, famosa Juliana. Vamos hoje falar sobre um assunto assim, ó. Ela é quatro mulheres em uma. Ela é mãe, esposa, trabalha fora, ela é bancária e empreendedora, certo? Certo. Quatro em uma. Então, Ju, primeiro eu quero agradecer você por ter estado no meu convite e estar aqui para conversar com a gente, contar um pouquinho para essas mãezinhas aí que às vezes têm medo de começar ou que tá sonhando em começar. Eu que agradeço primeiro, né, amiga? Porque representar, eu sei que tem muitas mães em casa que têm essa mesma vida que eu, que não é fácil, né? Sim. Mas que a gente vai dando um jeitinho aqui e ali, né? Eu agradeço o convite. Ai, muito obrigada. Então vamos começar do começo primeiro, né? Vamos. Como que foi sua primeira gravidez? A da Elisa. A gravidez da Elisa não foi uma gravidez planejada, né? Eu tomava remédio ainda, eu estava numa fase no banco de crescimento, né? Vinha fazendo uns cursos e a Elisa Veio. veio, né? Foi uma gravidez muito tranquila, trabalhei até quase. Pra A minha, ganhar, a né? minha, a minha, minha chefe na época, ela brinca até hoje que ela teve que me expulsar, porque eu estava bem, eu queria Senão trabalhar, a Elisa ela ia nascer lá no banco. Era quase, perigoso. né, Fabi? Era perigoso, viu? A Elisa nasceu lá no banco. Então, mas assim, a parte. Nessa época eu trabalhava 6 horas por dia, eu entrava às 10h30, saía às 5 horas, então foi. Meu marido tinha um emprego dele, também com o horário certo. Então foi tudo muito tranquilo, né? Foi tudo Ela tava nasceu, encaixado. isso, ela nasceu, foi tudo bem. Aí logo depois, né, foi quando meu marido saiu do trabalho, né? Ele perdeu o emprego, só que foi bom também porque ele pôde ficar um tempo com ela, para ela não precisar ir para a escola tão Tão cedo, cedo. porque ela precisaria ir para a escola no período integral a partir do quarto mês, Hum, né? Então a gente segurou enquanto ele estava com seguro, ela foi para a escola só quando precisou com, mesmo. com os 9 meses, né? Então ela ainda ficou em casa, ela aproveitou um pouquinho mais. E como que foi o sonho de vocês realizar de ser empreendedora? Porque depois que ele saiu de serviço, aí tudo Isso, mudou, né? Na verdade. isso, exatamente. Porque aí, quando ele começou a trabalhar novamente, ele começou a trabalhar com um segmento que acabou não dando certo. A gente teve muitas despesas, Uhum. né? Que a gente acabou se endividando, né? Mesmo eu estando trabalhando, ele trabalhando, a gente acabou se endividando. Então, eu cheguei num período que eu falei, a gente precisa arrumar um jeito. Aí ele acabou desistindo desse trabalho que ele estava fazendo e ele voltou a trabalhar em outra empresa daqui da cidade, Uhum. né? Entrava às 7 horas, saía às 6 e eu continuei no No banco, banco. né? Mas eu comecei a pensar, né? E a Elisa na escola. E a Elisa na escola, né? O dia todo, né? Aí que me veio, na verdade, eu comecei a ler uns livros, seguir umas influências. Aí tem uma influencer que ela é até famosa nesse meio de empreendedorismo, né? Uhum. E ela indicou um livro, né? E falava, né, sobre questões psicológicas mesmo, né? Só que o livro falava que tinha que acordar às 5 horas da manhã. Pronto. Eu adoro dormir. Então eu peguei todos os outros ensinamentos, Menos esse, menos 6 horas da manhã. esse, às 5 horas da manhã. Mas eu fiquei com isso na minha mente. E nesse período, a minha sogra também, ela montou o carrinho de hot dog. Porque vocês devem estar pensando assim, ela tem a empresa. Não, gente, é um carrinho de hot dog. Mas é o melhor daqui de Aracatuba, de É o verdade. melhor, De gente. É verdade verdade. Vocês mesmo. não provaram? Pode ir As lá que gêmeas eu tô. ficavam loucas, assim, desesperadas na minha barriga se eu não comesse um hot. Isso aí. Aí ela montou, né, num ponto perto de casa, tal, e estava indo bem. Ela trabalhava lá com os meus cunhados que ajudavam ela, porque o horário que a gente fazia, a gente não conseguia. Então quem ajudava ela eram os meus cunhados. Uhum. Só que ela cansou. Chegou um período que ela trabalhou acho que 6, 7 meses e para ela achou mais vantajoso ela voltar a trabalhar na empresa, carteira, né, pela idade dela, por várias questões ela preferiu. E aí ela ia vender
todo o equipamento dela, carrinho, tudo. Ela tinha tudo pronto, né? Até clientela ela já tinha. Já tinha, pronto. Aí eu pensando nisso, eu fiquei pensando uns 3 dias. Porque eu falei, gente, não Tem vou que dar me virar. conta, né? Não vou dar conta. Aí um dia eu falei, marido, você não acha que a gente podia tentar, né? A gente mora na frente de um condomínio, são 400 e poucos apartamentos, já é, né, um lugar bom, né? Vamos tentar aqui em casa, na calçada de casa mesmo. Aí ele falou, você tá, né? Ele Tá falou, doida? Mas aí, eu acho que isso... Ele, na hora mesmo, ele falou não, mas ele já... Sim, o não, mas querendo ele falou, já não, aceitando. mas a gente tem que ver, né, se o Alex, né, que é meu cunhado, não vai querer também. Eu falei, claro, primeiro, né, como eles trabalhavam com a sua mãe, às vezes eles vão querer. Você vê com a sua conversa com ela, vê qualquer coisa a gente compra, né? A parte dela. Se não der certo, depois a gente vende. Né? E aí ele foi, conversou com a mãe dele falou com o irmão já tem a empresa dele, já estabelecida, então para ele era muito difícil. Né? Ficar nos dois lugares. Ele não conseguiria. Né? Aí ele falou, não, o Henrique vai dar super certo, ele gosta. Henrique é o Carlinho, tá, gente? É o hot do Carlos Carlinho. Henrique. É o hot dog do Carlinho, que tem isso. Uns chamam de Carlos, outros de Carlinho, Henrique. É que nem o meu Mara Thaís. Todo mundo chama de Mara, outro de Thaís, aí ninguém tem mais nada. Aí a gente começou a mexer e a gente abriu em junho, no frio. Ai, meu Deus. Um frio, gente, que eu fiquei com as bochechas toda queimadinha, assim, e ele também. Mas, assim, foi indo. O cálculo que a gente fez para conquistar daí um tanto de tempo, a gente alcançou muito rápido, assim, de quantidade, né, de atendimento, porque o boca a boca, a gente não fez propaganda nada, o boca a boca dos próprios clientes foram chamando mais gente, e aí a gente foi, mas assim, os dois trabalhando, parecendo um zumbi, porque graças a Deus, né, a gente tem que ter uma rede de apoio para conseguir isso, porque eu tinha uma criança de 2 para 3 anos, então a minha mãe, ela ficava com a Elisa enquanto a gente trabalhava à noite, então ficou difícil também, por quê? Porque eu trabalhava o dia todo. Você trabalhava das 10 às 5, depois das 5 às 11. E a Elisa entrava na escola às 8. Então, quer dizer, eu acordava, ela ia para a escola, a hora que eu buscava ela na escola, ficava um pouquinho com ela, depois, né? Ia lá pro... Só que aí ela já estava maiorzinha, ela já saía, brincava comigo, brincava com a vizinha, porque tinha uma menininha, né? Tinha sorveteria ao lado. Então, assim, ela se divertia também. Ela já estava num tamanho que ela já conseguia ficar lá com a gente, né? E aí a gente foi crescendo. Ele precisou sair do outro, porque a gente não estava dando conta mais, eu não conseguia, porque quem fazia mercado era eu, antes de ir. Meu Deus, então você tinha que fazer mercado antes. Lembra, amiga, que eu parecia um zumbi? Ai, gente, coitada, ou ela... Você não lembra, amiga? Eu Aí você fazia, deixava a Elisa na escola, 7h30, ia fazer mercado, aí depois do mercado você deixava as coisas lá na sua casa e ia trabalhar. Quando dava, né? Quando não, eu colocava na geladeira do banco. E levava e torcia pra ninguém comer, porque lá no banco... Não, amiga. Aí, saindo de lá, do mercado, você deixava na sua casa, e da sua casa você ia trabalhar. Ia trabalhar, aí saía do trabalho, pegava a Elisa, chegava em casa, aí minha mãe já vinha, já me ajudava, me dava... Até hoje, coitada da minha mãe, gente. Ou essas mães. Quem Elas tem essa rede de apoio, vidas. gente do céu. Aí, mais pra frente, a minha sogra também começou a te ajudar. A ajudar também. Aí, hoje, a gente também tem um colaborador, o Ricardo. Que ajuda também. Também, porque aí, né, com o Antônio... Porque agora ela já tem o outro, né, gente? Depois de tudo isso aí... A hora que ficou bom o negócio, ela resolveu fazer outro filho. Veio o Antônio e a pandemia. Pronto, juntou tudo, 2 em 1. Aí fiquei maluca de vez. Ô, Ju, mas deixa eu te perguntar, teve uma época que você e o Carlinhos falou assim, não, a gente não vai conseguir, tá difícil, vamos desistir. Teve algum tempo que você falou desse jeito? Vocês dois acharam que não ia mais conseguir? Não, na questão do hot, não. A gente teve uma crisezinha no casamento mesmo. Mas foi muito
pequenininho, assim. Passou. Passou, Mas graças é que todo a mundo... Deus. Mas igual assim, ó. Não, igual... é porque foi uma fase pessoal mesmo, né? Não foi, não tem... Não, assim, então tudo bem que o estresse, eu acho que ajudou um De pouco, tudo, né? Foi a mudança de rotina. Porque a gente tinha à noite, pelo menos a noite livre, né? Pra estar os dois juntos, conversando. E aí com tudo isso, era muita correria. E aí chegava o final de semana, sempre tem alguma coisa para fazer. Perdeu aquele, né? Aí eu tive a situação do aborto também, que mexe com a gente. Agora conta essa parte, então. Que aí, com o Hot, vocês tiveram uma outra gravidez. Isso. Depois de quanto tempo que você teve a outra gravidez e que veio a gente o tava aborto? com o Hot de 1 ano... Foi 2018? 1 ano e pouquinho. Aí você sofreu o aborto. Sim. Nessa época eu não tava no banco, porque eu tava afastada por causa da molecada. É verdade. Voltando ao assunto, a gente tava falando da segunda gravidez que você teve, quando tava com um ano e meio de Hot? 1 ano e pouquinho. Aí você teve a segunda gravidez. A segunda gravidez, eu parei de tomar o remédio porque eu queria mesmo, né? Eu tava numa fase e falei, né, eu quero que a Elisa tenha irmão. Aí, né, aconteceu, a gente marcou. No que nós fomos fazer a ultrassom, foi bem na época, amiga, que você tinha acabado de saber que estava grávida de gêmeos. Aí a gente chegou lá na tomossom, a doutora mexe daqui, mexe dali. Você estava fazendo algum tratamento para estimular? Eu falei, não. Falei, então, porque tem 2 sacos gestacionais. Pronto. Gêmeos. Meu marido olhou pra mim, eu olhei pra ele e falei assim, não pode ser. Ele falou, você ficou tirando sarro na Mara. Morri. Mas aí ela já falou que o primeiro... Tava muito diferente os tamanhos. E que o primeiro já tinha sinais de que não estava se desenvolvendo, que era para voltar daí 2 semanas, porque o tamanho não estava compatível com o tempo. Então eu já fiquei né, apreensiva, né? já para baixo. E aí quando daí 2 semanas, quando eu fui fazer o exame, eu tive um pouquinho antes, eu já comecei lá no na tomossom, eu já comecei a ter um sangramento lá. Aí à noite eu tive a perda, fui para o hospital, aquela coisa chata, não, né? Mas pelo menos foi tudo bem, mas assim não foi uma coisa assim que mexeu. Que te marcou eu muito, sabia, assim. Eu sabia que é porque Deus achou melhor assim. Você já pensou, eu, mãe de gêmeos, amiga? Com essa vida corrida, não? Não, amiga. Aí eu aceitei, né? Falei, bom, se Deus quiser assim, né? Mas a gente acha que não mexe, mas mexe, né? Mexe um pouco. Né? E aí foi quando a gente teve um desentendimento e tal. Mas aí, graças a Deus, a gente voltou mais forte, né? Corrigimos alguns... Os erros que estavam... Os erros, porque todo mundo erra, né? E a gente, que nem eu falo, que hoje, pra gente conviver, a gente tem que focar, não é nos defeitos, porque defeitos, se a gente for procurar, a gente acha até aos montes em todo mundo. A gente tem que focar nas qualidades. Sim. Senão a gente não vive... Não vive bem, em harmonia, em lugar né? nenhum, não é só no casamento, né? Em lugar nenhum a gente vai ver em harmonia. Então, em tudo que a gente vai fazer, a gente tem que procurar as qualidades, né? Não que a gente não deva enxergar os defeitos. Mas os defeitos a gente vê, tenta corrigir. O que, né? Tem que ver, né? O que tá valendo a pena, né? Aí depois, quando fiz os exames e tal, eu falei, vou tentar de novo. Aí veio o Antônio, né? A bençãozinha do Antônio. Aí a bonita não queria sair, queria ficar trabalhando, aí veio a pandemia. Não, né? na verdade, a semana que eu descobri que eu estava grávida do Antônio foi a semana que entrou a pandemia. Eu peguei o resultado do exame dia 17 de março. Dia 23 de março foi quando fechou. Então, foi aquele choque tudo junto, né? E aí o Hot, né? E o meu marido, ele é perfeccionista, né? Nas coisas. Tanto é que eu falo, o Hot hoje a gente conquistou tudo que a gente conquistou com o Hot, porque ele é detalhista. A quantidade, o jeitinho de fazer, a salada e tal. Tudo certinho. A gente tem que dar o próximo passo, a gente está pensando porque a gente tem que dar o próximo passo mantendo qualidade. E o assunto agora que você teve, engravidou, afastou do banco. Isso, afastei do banco. Por causa da pandemia. Por causa da pandemia e também por conta da pandemia a gente falou como é que a gente vai continuar atendendo, né? Porque a gente atendia com cadeiras, né? Na calçada.
Aí a gente teve que fazer toda uma adaptação lá na garagem de casa, só para retirada, colocar acrílico, arrumar um colaborador, né? Porque a gente não tinha, era eu, ele, minha sogra, minha mãe, e a gente fazia. É você grávida, né? Isso, então... eu grávida, eu não podia. E eu também virei a paranoica da pandemia. Eu não colocava o pé para fora de casa. Ele ia no mercado, chegava, a gente lavava tudo. Era sapato, o tapetinho de álcool. Ninguém visita. Nem gente, pensar. me perdoe. Não, é sério, gente. Os seus amigos? Amigos. Eu já falo que eu já sou devido à correria da vida, eu sou uma péssima amiga. Eu sou. É verdade, amiga. Eu peço desculpa direto para as minhas amigas, elas sabem disso. Eu começo uma conversa hoje, eu termino. Só daqui 2 então, dias. na pandemia piorou. Porque eu tinha pavor, porque eu já tinha tido a sensação de uma perda, né? O neném nem tinha nascido. Então, eu já pensava assim, já pensou se acontece alguma coisa? Né? Uma coisa que eu poderia evitar. Então, o que eu pude evitar, me desculpem, gente, mas eu evitei. eu tentei, eu fiz. É que nem eu tava te falando, a questão da Elisa, que ficou sem brincar com criança, né? Mas, graças a Deus, tá passando, né, gente? Mas eu peço desculpas, porque eu fiquei um pouquinho... Foi eu fui paranoica, assim. Não me arrependo. Não me arrependo. Faria tudo de novo. Da forma como foi. Assim... Porque eram as pessoas que... A minha mãe foi morar em casa. Porque quando entrou, a gente não sabia o que era. Qual que era, né? O que tinha que fazer. E o meu pai também é muito, sabe, preocupado. Né? Tanto é que eu fui contar pra ele que eu estava grávida, acho que eu já estava com quase 4 meses. Já estava aparecendo a barriga. Não, pra todo mundo. Eu e meu marido, a gente segurou o segredo do máximo, porque eu tinha tido a perda. Né? Todo mundo já tinha sofrido, às vezes até mais que nós, né? E aí, então, eu quis esperar para quando eu tivesse certeza, que aí a gente contou. A hora que a barriga já não tinha mais jeito. Não tinha como mais. Não, aí a gente contou, né? Mas antes disso, a minha mãe... com 2 semanas que a minha mãe tinha ficado sem ir, a minha mãe já estava muito triste, porque ela não ficar longe da Elisa, né? Aí, não lembro, acho que foi meu pai que falou assim, então, fala para sua mãe ficar aí com vocês, eu me viro aqui, né? É melhor assim, porque eu também sou muito preocupado. Entendi. Né? A gente resolveu. Aí minha mãe ficou em casa. Minha mãe ficou mais de 1 ano. Ficou morando. Ficou. Coitada, gente. Aí depois também veio o Antônio, aí piorou. Ele nasceu ano passado. Ele nasceu em outubro, né? Então foi numa fase que estava mais branda. Então, minha sogra, meu sogro, né? Eu não tive visitas, assim. A gente tive de ver, né? A pessoa ir lá ver, a gente mostrar. Mas teve amigos mesmo que foi conhecer o Antônio. Amigos mesmo, de amigos irmãos, que foi conhecer o Antônio agora, né? Depois que eu voltei a trabalhar. Depois que já estava, pelo menos, com a primeira dose. Não, a gente já estava com quase a segunda dose. Isso, agora que a gente voltou a viver. A Elisa começou a ir para a escola só agora, em agosto. Então, assim, a questão do Hot... A gente ficou com atendimento só para retirada, até hoje, só retirada. Não delivery não, que a gente não faz entrega também ainda. Só para retirar. A gente tem planos, né, para aumentar, né, voltar a atender, colocar o delivery, mas a gente tem a questão da qualidade também. Sim, porque a gente, como é na minha casa, aí é mais gente que a gente vai precisar para circular. Manter a qualidade também é muito difícil, porque eu falo que é o que é também pela forma como ele monta. Porque ele tem igual, a quantidade certa, você sabe. Você é uma sabe. Delícia. Ele tem a quantidade certinha, o que é sem não sei o que, o que é sem aquilo. Então, então a gente tem medo, às vezes, de aumentar e não dar conta da qualidade. Não dar conta, não manter a qualidade. Tempo de espera muito alto, porque a gente acha muito chato. Porque lá é assim, 40 minutos, 50 minutos. Se tiver falar que vai esperar 1h30, a gente fala. A gente não é aquela coisa de você vai vir e a pessoa chega lá e pode acontecer um dia ou outro, mas pode ter certeza que alguma coisa fora. Além aconteceu. Tipo, alguma coisa fora do normal aconteceu. Alguma falha, às vezes, né? Que acontece, nós somos humanos, né? Sim. Hoje eu fico mais na parte interna, eu não fico atendendo no balcão mais, né? Porque com o Antônio, muda tudo. Porque ele é um bebê, né? Ele é um bebê.
Então, a minha mãe continua me dando suporte. Eu chego em casa, as crianças estão de banho tomado. Às vezes ela dá comida, mas eu também quero fazer. Né? Então, eu sei como é. Eu também quero fazer do meu jeitinho, né? Afinal, né? Eu não tenho ciúmes, entendeu? O Antônio é muito apegado, não tenho ciúmes, né? Porque eu falo que eu acho que as avós, elas vivem nos netos o que elas não... É igual a gente quando a gente tiver neto, a gente vai viver com os netos o que a gente não está conseguindo viver agora, porque a gente está nessa correria louca, porque a gente quer crescer. E assim... quando nasce uma mãe, nasce uma culpada, né? A mãe porque a mãe tá sempre... que nem eu falo, eu não sou 100% em nada. Eu não sou perfeita mãe, não sou perfeita amiga, não sou perfeita filha, não sou perfeita no banco, não sou perfeita em nada. Eu tô tentando fazer o melhor, né? Porque a gente busca o crescimento para eles. E não é só, eu falo, a minha preocupação hoje não é só quanto aos meus filhos, né? Eu quero dar isso, eu quero dar aquilo para os meus filhos. A minha preocupação também é visando meus pais, meus sogros. Sim. Porque se a gente for parar para pensar hoje, a geração deles, a geração de idosos de hoje é uma geração, lá os idosos 80, 90, é uma geração que tem 5, 10 filhos para revezar, para cuidar. Essa vai ser a primeira geração que tem 2. Se com 10, quase ninguém não está dando conta, né? não dá conta. Sim. Porque financeiramente e por causa do tempo, da nossa correria, então eu fico pensando, eu quero me estabelecer para eu conseguir dar qualidade de vida para eles também. Sim. Né? Não que eles têm uma vida boa, né? Eles já conquistaram bastante. Melhor. Mas a gente quer garantir. Sim. Né? E nessa fase de pandemia que a gente está vivendo, a gente fala, eu tenho que. Tanto é que nem eu tô no banco, tá lá o Hot. Tô pensando como é que a gente vai fazer para crescer o Hot, mas eu já tô pensando em outra coisa, entendeu? Sim, a cabeça de mulher não para de funcionar. Não para. Mas aí, ao mesmo tempo, eu falo, não, volta para sua casinha. Você tem um bebê ainda, espera, né? Espera ele ficar um pouquinho mais independente, né? Para você conseguir curtir, que nem... A gente ainda pensa muito, porque a gente não abre o Hot de sábado. Por que a gente não abre o Hot de sábado? Porque eu tenho que ter um dia que eu vou curtir eles. Com a sua família. Né? Não é fácil, gente. A vida porque a gente tá sempre devendo. E olha que, no meu caso, você, a gente tem rede de apoio. Sim. E quem não tem? Não adianta a gente chegar aqui e falar, se você tem vontade. Não, tem que ter a cabeça no lugar, tem que ter planejar, um apoio. Tem que ter um apoio, tem que saber o que você vai mexer. Que nem no meu caso, era uma coisa que não demandou um investimento. Eu não precisei desfazer de nada do que eu já tinha, né? Porque sua sogra já tinha. Isso, tá certo que a gente comprou, só que era um investimento baixo. Agora, não adianta a pessoa pegar e desfazer de bens, essas coisas. Eu vou empreender, né? Sem fazer um estudo, sem colocar coisa na cabeça. Tem que acordar às 5 horas da manhã. Acordar às 5 horas da manhã e dormir à meia-noite, né? Com um filho. Com criança. Isso, porque é complicado. Assim, a minha casa, eu não tenho muita rotina. Não tem, a gente não consegue ter uma rotina. Porque hoje a Elisa voltou para a escola, mas o Antônio não. Aí o meu marido fica com ele. Com eles na parte do dia, né? Isso, a minha mãe agora que aposentou, no dia que ele tem mercado, ela vai lá e fica com ele. Então, eu acredito que ano que vem melhore um pouco, porque ele vai começar a ir para a escola. Se Deus quiser, né, a pandemia deixar, ele vai para a escolinha. Ele vai para a escolinha também, pelo menos meio período, porque tem essa também. A Elisa agora vai para a escola meio período. Eu deixei, né? Só meio período. Ela antes da pandemia, ela ia período integral. Ela ia período integral. Porque também os dois trabalhavam fora, né? Isso, aí como tem ele, minha mãe também dá um apoio, né? No período da tarde, chega um pouco antes de mim, né? Mas assim, não é fácil. Eu tenho uma amiga, né, que ela foi além, né? Que ela quando ela começou, ela abriu um negócio na pandemia e ela também trabalhava fora, né? Camila. A gente conversa muito, porque ela mora em Jaú, na verdade. E ela já foi além. A gente falou sobre isso lá no banco, né? Ela desistiu do outro... Ela era enfermeira.
Ela desistiu, mas porque ela também não tinha uma rede de apoio, né? E aí ela viu que estava dando certo, então ela me passou. Ela falava Vai, assim, Ju, Ju, que vai. quando ela foi começar, eu vi que você, né? Eu falei, vai, amiga, vai que vai dar certo. E é a coisa mais linda as coisas que ela faz. E aí ela achou que, e graças a Deus, tá voando. Às Tá? vezes a gente meter a cara sem medo, né? Ela dá falou, ela certo. só foi. Porque ela tem 2 meninas, né? E era só ela e o marido, né? E ela trabalhava à noite e de dia Deus. fazia os doces, que cuidava. Eu não sei como que Como que ela ela dava conseguia? conta. Porque a noite de sono perdida, velho, é uma coisa que Eu falo. é muito- terrível. E tá a coisa mais linda, a docica. Ai, mas... E, Ju, depois, aí agora que você voltou a trabalhar, aí agora o Carlinhos só tá com o Hot, cuida das crianças na parte da tarde. E pra ele tá tudo bem. Tá tudo certo. Desse jeito. Tá puxado, né? Ele tá fazendo o seu papel, praticamente. É isso que eu falo. Lá em casa é tudo invertido. Ele tá fazendo o papel da mãe. A gente vai fazendo o que dá, amiga. Agora, né? Porque a gente não pode. Com a pandemia também não pode ter muita gente circulando dentro de casa. Sim. Então a gente vai fazendo o que pode, que nem o quartinho dos brinquedos. Faz meses que eu quero entrar lá dentro pra mergulhar, que eu vou ter que mergulhar lá dentro pra arrumar. Mas é assim, a gente vai fazendo. Não que você vai chegar lá em casa, tem que estar tudo organizado, tá tudo limpinho, Sim. tá tudo arrumadinho, assim, né? Dentro do possível, mas tem essas Lugares que questões, não questão não tem de jeito, ligar é. para brinquedo espalhado com 2 crianças. O Antônio é um foguetinho, não é igual a Elisa, era quietinha. A Elisa você colocava no sofá, ela ficava. O Ficava. Antônio não. Você põe no sofá, você já vai estar em cima da mesa. Não, o Antônio já, com menos de 1 ano, já andou. Então, a gente, para montar a árvore de Natal, a gente pensou vezes e vezes, porque a gente sabia que ele não ia dar sossego, e não dá. Nossa Senhora. Então é isso, a gente vai, né, conforme, Que não né? vai- Ele, coitado do marido, eu falo às vezes que é muito difícil ter uma Sim. pessoa, um homem que faz aceita, isso. que se precisar dar banho, se precisar se precisar faz. trocar, ele dá comida, se precisar, ele faz comida, ele sempre fez, né? A minha sogra ele sempre foi o irmão mais velho de 3, então ele sempre foi um pouco já acostumado a fazer Meio pai. isso, meio pai. Uhum. Então o irmão mais novo dele fala, o Henrique foi meu pai também, porque a diferença deles acho que era 8, 9 anos. Então ele sabe, ele passa roupa, então ele se vira, entendi. mas não é fácil, né? Sim. Não é fácil, não, né? Até porque a mulher vive cansada, coitada. Ainda tem que dar assistência pro marido, aí não dá muito certo. Ela vive cansada. A gente vai pôr a criança pra dormir, a gente dorme Dorme também. junto com a criança, vai ver, tamanho. Às vezes, na correria, a hora que você vê, você dormiu, você acorda 4 horas da manhã pra tomar banho. É isso mesmo. Aconteceu Não isso é comigo. verdade? Já aconteceu, já. Esses dias eu dormi molhada, que a gente chegou do rancho. Eu Era lembro 11 que você horas. contou. Dormi, acordei no Mas outro aquele dia você, né? Eu bebi um pouquinho além da conta, mas eu tava sã ainda. Isso, vamos frisar isso. Gente, porque aqui eu falo assim, ó, que mãe, que é mãe mesmo, não tem jeito de ficar bêbada. Não. Você não consegue, você bebe 1, 2, 3, Não, 4, a mas tem que olhar a consciência não criança, deixa, você tem que né? olhar. Não. A não ser no Vale Night, né? Aí é outra coisa, porque você não tem que acordar de madrugada pra ver se a criança tá com frio, você não tá. Mas mesmo assim você ainda fica pensando como é que tá a criança sem você. Porque quando minha mãe falou assim, vai ter um Vale Night vocês dois, a gente pegou e foi pra um hotel. Aí, minha filha, em vez de a gente assistir televisão normal, não, a gente vai assistir Peppa Pig. Ai, que lindo. Os dois bonitos. Eu falei assim, nossa, Saudade. Rafa, quem passa aqui vai achar que tem só criança aqui dentro. Os dois bonitão assistindo Peppa Pig lá. É assim, quando a gente querendo uma folga, mas quando tá na folga, quer as Gente, quer as crianças, não é? Eu não sei como. Eu vejo os famosos viajam dias e dias. Eu falo, gente, como que consegue? Eu acho que eu não conseguiria. Levava junto. Eu acredito que sim. Eu acho que eu levaria Espero um dia chegar nesse patamar de Não, mas aí você viajar. vai chegar, filha. Vai chegar você, o Carlinhos, Hot. Amém, O Hot do Carlinhos. Amém. Conhecido no Brasil agora, viu? Vai virar franquia. Em nome de Jesus, Ju.
É isso aí, eu recebo. Ô, Ju, você já teve medo quando vocês estavam fazendo, com o pensamento de abrir? Vocês já ficaram com medo de quebrar? De falar assim, não deu certo. E agora? Olha, é por isso que a gente pensa muito antes de dar o próximo. Agora a gente pensa muito antes de dar o próximo passo, porque a gente sabe que qualidade, bom atendimento é imprescindível em qualquer negócio. E a gente tem esse medo de se a gente não quer de porque a gente também não dá um passo maior que a perna. A gente Sim. não tem essa Esse hábito de fazer. isso. O quebrado a gente estava quando a gente começou. Agora a gente está bem, graças a Deus, né? Claro, tem muita coisa para conquistar ainda, mas assim, graças a Deus, o Hot, a gente conquistou muita coisa em pouco tempo. Em pouco tempo, graças aos nossos queridos clientes. Fazem muita propaganda. Sim. Eu lembro do dia quando a gente ia fazer. Era um kit dia útil lá no banco e a gente comprava. Aí a gente mandava fazer 15, 20 hot, coitado do Carlinhos. Aí a gente quando a gente começou. Com o cooler, que né? ele Você trabalhava. lembra? Isso. Meu aniversário do banco, eu tenho que levar hot dog pra todo mundo. O hot é famoso, gente. Quando a gente começou, ele trabalhava na Color Visão. Color Mac. Color Visão é antigo. Ele trabalhava na Color Mac. E ele acordava cedíssimo, porque ele tinha as encomendas. Ele levava a encomenda pro pessoal lá, uns 2, 3 meses. Ele acordava super cedo pra fazer, pra levar. Aí depois, quando, né, aí não deu mais. Uma que para sair de lá para levar, e aí, mas eles viraram nossos clientes, eles vêm buscar. Agora vem buscar. Mas a gente tem muita gente que cobra já a entrega e a gente precisa implantar o delivery. Mas eu penso também na questão do Antônio ainda crescer um pouquinho mais para eu poder me dedicar essa parte. Isso, eu tô num momento que eu já conversei até com as meninas lá, né, com as gerentes, porque eu falo, eu não sei qual passo que eu dou, eu tô ali. Tá ali, tô ali. Falei, meu Deus, pra onde que eu vou agora? Me deu o caminho. Vai dar tudo certo, Deus vai me dar o caminho e a gente... Em nome de Jesus, vai dar tudo certo, Ju. Ô, Ju, e o que você fala para essas mães que querem empreender, mas elas têm medo? Qual que é aquele empurrão que você dá para elas? Façam o que você gosta também. Né? Não adianta você querer empreender em alguma coisa que você não tem conhecimento. Estude o seu nicho, ache o seu nicho onde que você vai trabalhar, invista um pouquinho de tempo, que o meu não precisou, porque eu tinha, né, a minha sogra, era uma coisa, agora tem muita coisa que você precisa, né, ter conhecimento, tem coisa que você precisa saber entender de moda, né? Mas comecem no estudo, comecem planejamento, a questão familiar também, o que cada um vai fazer para que você consiga se dedicar a esse tempo, porque não adianta, né? Você tem que nem eu tive que pensar, mãe, você faz tal coisa, minha sogra, você consegue fazer tal coisa para mim, né? Cada um fazendo um pouquinho. Cada um fazendo um pouquinho. Às vezes eu fico pensando, gente, a gente tá abusando, assim, né? A gente tá abusando, mas é um crescimento a gente procura fazer isso para um crescimento para todo mundo, né? Para todo mundo a gente vai junto, a gente quer ser uma empresa familiar para todo mundo. Todo mundo desfrutar junto. Desfrutar junto. É difícil, E você precisa ter, mas dependendo do que você for fazer, se você não tiver uma rede de apoio, porque é puxado sim, né? E tem muitas questões, né? Tem muitas questões que a gente nem percebe que tá acontecendo. Que tá acontecendo. Tem que se virar em 30, né? Tipo, dar atenção pro marido, pras crianças. Isso. Às vezes a gente nem percebe que a pessoa tá ali triste, porque a gente tá na correria tão grande que nem às vezes você fala, meu Deus, quanto tempo faz que eu não falo com tal pessoa, que nem, né? Aí eu tenho que visitar tal, né? Tal pessoa e não dá tempo. Não dá tempo. A nossa vida tá muito corrida. Mas hoje. tem que começar. Tem que começar. O começo é tudo, né? Você tem que primeiro estudar o que você quer fazer, ter certeza e ir buscando de pouquinho em pouquinho, né?
De grão em grão, a galinha de chupa grão em papo. grão, com rede de apoio de preferência, para você ter onde correr, né? E sozinho. E não dar um passo maior que a perna. Também, Sempre pensar, né? sempre pensar ao redor, né? Se você for começar, não pensar em já começar Lá em cima. isso, desfazer das suas coisas, né? Faça uma reserva, né? Planejamento. Para tudo, que né? se você, que nem você perguntou, e se você quebrasse? Não, você tem que pensar que se não der certo, você não vai Voltar ao que era pior. Não, pior, né? Tipo, se É. voltar no mesmo patamar, beleza. Dura se você se endividar de forma que depois você não... Não consiga se reerguer mais. Aí deve ser puxado, graças a Deus. Não vai passar por isso. Não, se Deus quiser. Então você, mãezinha, família, que tá pensando em abrir o seu negócio, mas tem medo, primeiro, planeje tudo certinho, depois vai. Vai sem olhar para trás, sem medo, porque o medo que deixa a gente dar o passo Paralisa, né? O medo paralisa a gente. E sempre pensar no, não vai dar certo, não vai dar certo. Então vai, fecha o olho e vai. Que nem eu falo, foguete não dá ré. Ele só Agarra no sobe. marido, fala, marido, me dá, vamos comigo. Vamos nós dois juntos, que lá na frente a gente vai conseguir os nossos frutos, né? É difícil. Vamos colher, né? É difícil, né? Não é fácil. Não é Ninguém fácil, tá porque falando que os é dois fácil. têm que abrir mão de muita coisa, assim. Sim. Então, Que tudo na nossa vida nada é fácil, né? Que nem às vezes as pessoas falam, nossa, mas pra você é mais fácil. Não é que é mais fácil. A gente tenta, só que ninguém vê o que a gente tá tentando. O povo só vê que a gente já conseguiu, né? Pra quem começa do zero é mais difícil, né? Sim, mas você tem que sempre tentando. Não conseguiu, tenta de novo. Se é o seu sonho, né, Ju? Isso. Tenta que você consegue. Com certeza. E eu quero agradecer imensamente agradeço, você. Desculpa por toda essa barulheira aí dos vizinhos aqui do lado, gente. Porque os vizinhos aqui do lado aqui, ó, misericórdia. A motosserra. Parecia que eu e a gente tava andando de moto. Nós duas, um barulhão. Mas eu quero agradecer, viu, Ju? Eu que agradeço, muito, amiga. muito, Eu me senti muito honrada. Você sabe que eu levei foi um susto, né? Eu falei pra ela no café da manhã, Ju, você aceita a participar do meu podcast? Ela, o quê? Eu falei, fala baixo, pelo amor de Deus, era um segredo. Não precisa mais nada. Ela, tá doida? O quê? Deu um grito. Eu falei, meu Deus. Ainda bem que tava todo mundo bem distraído, ninguém nem percebeu, mas eu fiquei azul. Ainda bem. Mas eu quero agradecer, deu certo, amiga. Deu tudo certo. Deu umas travadinhas aqui, mas tá bom, mas muito obrigado, viu, Ju? Eu agradeço mesmo, de coração. Eu que agradeço, amiga. Você sabe que você mora no meu coração, né? E você também não paga aluguel, 10 anos aí, fiel. Agora só tá eu e ela lá naquela agência que tinha 1 milhão, Na né? época era muitos, né? Era uns 30, agora só tá 8, Vamos lá, firme 8 e 9, forte. só eu e ela, da época dos 10 anos atrás. É verdade. Só tá nós duas. Obrigado, viu, Ju? De coração mesmo. Obrigada a você. Um beijo. Um beijo, meu todo povo. mundo. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueça de ir lá no Hot. No Hot Dog do Carlinho, na Pedro Janser. Aí, ó, tá vendo? 1063. Ó. Na frente da Loja. Então não percam o próximo agora episódio. Beijos. Beijo.